E aí, meus amigos, tudo certo? Tem um tempo que eu tenho vontade de começar a contar um pouco sobre a minha, a minha jornada de estudo, a minha forma de aprendizado, o, o que eu venho construindo, tanto de forma pessoal como profissional. Então, assuntos como filosofia, como teologia, como desenvolvimento, comportamento, psicologia, são assuntos que me interessam muito pelo âmbito pessoal. E do outro lado, negócios, marketing, vendas, receita, são pontos que me interessam muito pelo âmbito profissional. Então, de certa forma, ah, acho que a melhor forma de eu conectar esses dois pontos é unindo isso em um único lugar, realmente. Então, realmente unindo essas duas áreas. Então, unindo uma visão de estudo, de desenvolvimento, de otimização, né, de desenvolvimento pessoal, com uma parte, com uma área de empreendedorismo, de vendas, de marketing, todos em um único lugar. E através dessa união, eu quero contribuir, de certa forma, com você que está vendo isso aqui hoje. E para começar, a melhor forma que eu vi de começar essa nova iniciativa é contando um pouco sobre o contato que eu tenho com a vida de estudos. Então, eu comecei a ler esse livro aqui, do Padre Sertilanges, nesse ano. Ele já estava na minha biblioteca faz um tempo, mas eu comecei a ler esse ano. E esse livro tem me impactado de uma forma muito interessante, uma forma muito profunda, porque ele trata a vida intelectual de uma forma muito interessante. O Padre Sertilanges, ele reúne várias informações, desde a vida de estudos em si, mas também a parte prática, a parte de leitura, a parte de anotação, a parte de produção. E o que eu quero comentar aqui hoje é exatamente sobre a parte de anotação, que é algo que eu sempre tive dificuldade. Então eu sempre fui daquelas pessoas que assistia podcast, que via aulas, que lia livros e sempre anotava rios e rios e rios e rios de anotação. E essas anotações acabavam se perdendo. Então eu anotava no Notion, anotava no Obsidian, anotava nos próprios livros. E essas anotações nunca se tornavam realmente úteis, porque eu acabava perdendo essas informações. Então, lendo o trecho que o Padre Sertilanges comenta sobre anotações, eu vi como algo muito relevante não só para aplicar para mim, mas também para compartilhar com pessoas que enfrentam essa mesma dificuldade na hora de estudar, que anotam, escrevem, documentam e depois acabam perdendo tudo. Então, aqui tem passos bem simples, regras bem simples que estão me ajudando e que eu tenho certeza que pode te ajudar também a armazenar informações de forma mais práticas. Então, depois eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no A Vida Intelectual. Ele é um livro bem interessante. Então, só para contextualizar aqui no próprio o que o livro traz como um todo. Então, ele traz a vocação intelectual, ele traz a virtude intelectual, a organização da vida, o tempo do trabalho, mas principalmente aqui a parte mais prática, né? Que é a preparação do trabalho, que é a leitura, a organização da memória e as notas. E é esse ponto aqui que eu quero trazer para vocês hoje. Então, vindo aqui diretamente no ponto onde ele começa a falar sobre as anotações. Então aqui ele está saindo de um bloco onde ele fala sobre a memória, sobre aquilo que a gente precisa reter na nossa mente, na nossa memória, e ele entra em um contexto de anotações, que é um recurso extremamente relevante para fortalecer a nossa memória, certo? Então, como a gente não consegue guardar tudo dentro da nossa mente, a gente vai para o papel, a gente vai para o computador, a gente vai armazenar as memórias que a gente não consegue guardar na nossa cabeça. Então tem aquela frase clichê, né, que o nosso cérebro foi feito para ter ideias, não para armazená-las. Aqui a gente vem se encontrar com algumas regrinhas bem simples e bem práticas de guardar informações e não deixar o nosso cérebro sobrecarregado. Então, de certa forma, o que ele apresenta? São poucas páginas, então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Cinco páginas e meia. E o que ele traz dentro desse pequeno trecho sobre anotações? Ele traz o conceito de que temos dois tipos de notas. Então, temos
uma nota que serve para a nossa vida e uma nota que serve para o nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso? Uma nota, ela tem, digamos assim, objetivo de longo prazo, e outra tem objetivo de curto prazo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a anotar, depois do nosso estudo, seja numa aula, seja lendo um livro, a gente vai identificar o que a gente está querendo armazenar, o que a gente quer manter na nossa memória, o que a gente quer construir de arquivo ali para a gente visitar depois. É algo que eu vou aplicar agora, seja no meu trabalho, e quando eu falo aqui trabalho, não é somente o trabalho profissional em si, é o trabalho como um todo, algo que você vai aplicar esforço agora, ou é algo que você vai otimizar, melhorar, se desenvolver. Então, por exemplo, quando a gente fala de... Vamos falar, por exemplo, desse contexto sobre anotação. Esse conhecimento sobre anotações, ele se encaixaria em um âmbito de vida a partir do momento onde a gente está olhando para o longo prazo e a gente vê a anotação ali como algo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento profissional ao longo da nossa vida. Então a gente está falando de algo que, por exemplo, um bom hábito de anotar vai te levar a guardar melhor as informações, a entender melhor os livros, e isso ali você anota como um ponto de longo prazo, algo que vai contribuir com a sua vida para o longo prazo, algo que você vai, ao longo dos seus dias, permeando esse novo formato de anotar dentro dos seus dias. Porém, se você vai utilizar isso de forma prática agora, então você vai, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui, gravar um vídeo sobre anotações. Então, essa anotação se torna com um objetivo de curto prazo, algo que você vai aplicar agora, nesse exato momento. E essa percepção de notas para a vida ou notas para o trabalho, ela muda completamente a forma como você vai enxergar aquilo que você está buscando nos livros. Então, se você está buscando conhecimentos, na verdade, nem é só sobre buscar, né? É sobre aquilo que você está encontrando nos livros. Se você encontrou um conhecimento de longo prazo, é algo que você não vai aplicar diretamente no seu trabalho, em algo prático, em uma produção, em uma criação sua, aquilo é de longo prazo e você deve armazenar isso de uma forma diferente, tanto na hora de escrever, quanto na hora de guardar mesmo, de documentar. Já para o trabalho tem um formato bem diferente, que é, você precisa de uma anotação prática, uma anotação que você vai conseguir utilizar depois. Então vamos, depois dessa percepção inicial desses dois formatos de nota, a gente vai para as regras básicas que ele traz aqui nesse capítulo, que é, primeira regra, escrever poucas notas. Segunda regra, refletir e identificar aquilo que realmente importa. Terceira regra, escrever de forma autêntica. E quarta regra, tomar posse do conhecimento. Vamos por partes. Então, a primeira regra é escrever poucas notas. E aí a gente vem da principal dificuldade hoje em dia, que é anotar tudo. Então, eu tenho centenas, milhares de papéis aqui, de anotações de livros, de aulas, e papéis que eu nunca vou revisitar. Papéis que eu anotei coisas que realmente não são relevantes. É o contrário disso aqui. Por isso que a primeira regra é escrever poucas notas, é realmente documentar aquilo que é realmente relevante para ser utilizado. Então, por exemplo, de todo o capítulo, eu anotei apenas essa folha. Daquele capítulo, essas são as minhas notas. Então, eu tenho realmente documentado aquilo que é realmente relevante sobre aquele capítulo. Eu tenho aqui os tipos de notas e eu tenho aqui as regras básicas de anotação. Então, esse é o exemplo prático de por que escrever poucas notas nos ajuda a reter, a armazenar, a guardar aquilo que é realmente relevante. Eu poderia ter aqui páginas e páginas e páginas de anotação explicando exatamente o que são notas de vida, exatamente o que são notas de trabalho, exatamente a necessidade de escrever poucas notas, mas isso, além de me tomar um tempo muito grande, acabaria não sendo tão útil, porque ao invés de visitar essas notas, seria muito mais fácil eu reabrir o livro na página onde eu já fiz uma leitura ativa, já documentei o que era necessário, já coloquei
para evitar excessos. Então eu poderia facilmente, ao invés de visitar as minhas anotações, revisitar o livro e coletar a informação direto na fonte. Então por isso que poucas anotações, escrever poucas notas, é muito mais interessante porque eu documento aquilo que é realmente relevante e eu tenho acesso de forma mais direta ao conhecimento que eu estou analisando, a informação que eu estou retirando do livro ou da aula. A próxima regra é refletir e identificar que aquilo que é realmente interessante. Então, parece óbvio quando a gente fala escrever poucas notas e documentar aquilo que é relevante, mas na maioria das vezes não é. Então, por exemplo, entre 1 e 2, se eu não parar para refletir qual informação é a mais relevante, ou eu vou quebrar a primeira regra e documentar as duas, ou eu vou documentar uma delas e abrir mão da outra sem ter certeza que uma é mais relevante. Então, para isso, antes, além de escrever poucas notas, eu preciso refletir e identificar aquilo que é realmente importante. Eu preciso fazer o trabalho do estudo. Eu preciso realmente colocar energia, entender os conceitos, entender as regras, entender os tipos daquilo que eu estou documentando. Seja um fato, seja uma informação, seja algum conceito, seja algum objeto, eu preciso, antes de escrever as minhas notas, principalmente considerando que eu vou escrever poucas, mas importantes notas, eu preciso refletir e identificar aquilo que é realmente importante. Eu preciso fazer um trabalho intenso nisso para poder realmente entender aquilo que é realmente importante. Eu não consigo documentar o que é importante sem antes entender e compreender aquilo que faz a diferença ou não. E aí a gente vai para a próxima regra, que é a regra de escrever de forma autêntica. Então não adianta eu fazer poucas notas, não adianta eu identificar o que é importante se na hora de escrever eu escrevo com uma máscara. Eu me escondo de mim mesmo nas minhas notas. Eu não me expresso naquilo que eu estou anotando. E aqui é um ponto extremamente importante que é documentar de forma genuína, sem vaidade ou capricho. Muitas vezes nós vamos anotar e ficamos com medo das nossas próprias anotações. Então, ao invés de transparecer aquilo que está na nossa cabeça, de escrever de forma fluida, de deixar a mente fluir e contar aquilo que realmente está passando na nossa mente, nós criamos máscaras. Nós passamos a escrever de uma forma alegórica, de uma forma mentirosa e não expressando o que realmente está passando na nossa cabeça. Então, por isso que é extremamente importante essa regra 3. O Padre Sertilanges, aqui no capítulo sobre anotações, ele comenta que é extremamente relevante escrever de forma pessoal. Então, aqui temos esse ponto. Dissemos que o modo de anotação deve ser pessoal, ou seja, deve ter uma relação precisa com o escritor. As suas notas precisam fazer parte de quem você é. Um outro ponto que ele cita aqui, dando esse exemplo, reflito-me em minhas obras. Ou seja, se eu escrevo um texto, se eu escrevo um artigo, se eu escrevo um livro, se eu crio uma obra, logo aquela obra é um reflexo meu, certo? Então, reflito em minhas obras. Se eu reflito em minhas obras, devo refletir-me também nos meus meios, ou seja, naquilo que está entre mim e a minha obra. Então, muito nas minhas anotações. As minhas anotações, antes de eu produzir alguma coisa a partir delas, eu preciso que elas reflitam exatamente o que está passando na minha cabeça. Então eu preciso ser transparente comigo mesmo. Eu não posso anotar fingindo ser outra pessoa. Eu não posso anotar fingindo ser outro tipo de pessoa. Eu preciso anotar de forma autêntica, de forma genuína, sem vaidade, sem capricho, expressando aquilo que eu entendi da forma que eu entendi. Dessa forma é até melhor para eu identificar gargalos, para eu identificar dificuldades, para eu identificar buracos no meu próprio conhecimento. Se eu finjo, se eu interpreto, se eu coloco uma máscara na hora de anotar, eu acabo ficando também com pontos cegos. Eu não consigo identificar onde eu estou errando e onde eu estou acertando. Então, por isso que essa regra é extremamente importante. E por último, tomar posse do conhecimento. É conceber a própria percepção e compreensão do assunto.
E essa daqui é uma das regras mais importantes porque ela une as outras três. Então, na hora de escrever poucas notas, na hora de refletir e identificar aquilo que realmente importa, e na hora de escrever de forma autêntica, no final das contas eu estou tentando realizar e cumprir a última regra, que é fazer o conhecimento ser meu. E isso aqui a gente entra num ponto muito interessante do livro, que é, não necessariamente eu preciso escrever as coisas do zero. Não necessariamente. Eu não preciso criar, eu não preciso reinventar a roda, mas eu preciso tomar posse do conhecimento. Eu preciso compreender, entender e expressar aquilo que eu entendi. Em alguns momentos, a melhor forma de expressar aquilo que escutamos, aquilo que aprendemos de um professor, de um mestre, é repetindo milimetricamente aquilo que ele disse. Porque aquela é a melhor forma de expressar aquele conhecimento. Então, ele traz aqui um ponto extremamente interessante, que é o seguinte: o escritor é aquele que concebe, ou seja, o escritor é aquele que cria, certo? Ele vai lá e escreve, ele concebe, ele dá à luz àquela ideia. E também eu concebo o que assimilo em profundidade, ou seja, aquilo que eu entendi e aquilo que eu assimilei profundamente, eu também estou concebendo. Aquilo que me esforço para penetrar, para compreender no sentido pleno da palavra, aquilo que faço meu, ou seja, torno-me assim também eu o escritor, e guardo o escritor como uma riqueza minha. Olha que interessante esse trecho. Então ele diz que se eu pegar uma citação de um autor e compreender ela profundamente, a partir do momento que eu compreendo aquele conhecimento, e a partir do momento que eu consigo replicar ele, eu tomei posse daquele conhecimento, eu fiz aquele conhecimento ser meu, mesmo que eu escreva exatamente o que o autor escreveu, aquela criação é minha, porque eu compreendi e eu concebi aquela ideia de novo. Entendendo a ideia, eu concebo ela de novo. É claro que eu não estou falando aqui sobre plágio, né? Vamos lá, vamos com calma. Não estou falando aqui sobre copiar um autor e replicar ele sem dar os devidos méritos, sem dar a referência. Mas é muito interessante essa parte de que tomar posse do conhecimento nem sempre é criar as coisas do zero. Às vezes existem mestres, professores que criaram um conceito e explicações magníficas sobre um assunto e nós queremos recriar tudo do zero. Então, aqui mesmo, não sou eu que estou trazendo isso, essa forma de anotação. É uma forma que eu achei bem interessante e que alguém que estudou muito sobre isso está trazendo e que, de certa forma, agora eu também estou concebendo e passando para frente essa informação, tornando esse conhecimento meu e entregando ele para outra pessoa. Então, das próximas leituras, nas próximas aulas, nos próximos estudos, tente aplicar essas regras e veja se no curto, médio e longo prazo isso vai fazendo diferença na forma como você armazena as informações e lembra daquilo que você está estudando. Então, revisando, reforçando, nós temos 2 tipos de nota. Uma anotação que você vai utilizar ao longo da vida, são conceitos interessantes, são pontos relevantes sobre filosofia de vida, sobre desenvolvimento pessoal, formas que te iluminam e fazem você se tornar uma pessoa melhor, e anotações que você de fato vai utilizar. De fato, você vai construir alguma coisa a partir delas. Você vai documentar para produzir. Igual, novamente, eu estou fazendo aqui. Eu tomei notas de trabalho a partir desse livro, criando como anotar, e com isso eu estou utilizando essas notas no curto prazo, agora produzindo esse conteúdo. E, reforçando as regras básicas, não adianta anotar infinitamente, nós precisamos anotar aquilo que é realmente relevante, e para anotar o que é realmente relevante, nós precisamos refletir e identificar aquilo que realmente importa. Nós precisamos trabalhar no estudo. Não adianta fingir que está estudando, não adianta fingir que está lendo, não adianta fingir, por exemplo, que está marcando aquilo que é interessante se eu não pego esse conhecimento para mim. Não adianta eu deixar o livro todo marcado se eu não pego esse conhecimento e jogo para a folha de papel e transformo esse conhecimento em um conhecimento meu.
Não adianta fazer nada disso se eu não trabalho no estudo, se eu reflito e identifico aquilo que é realmente importante. E a partir disso, eu escrevo de forma autêntica. Eu documento aquilo que eu encontrei sem vaidade, sem capricho, realmente expressando as ideias que o material, que a aula, que o livro iluminou na minha mente. Realmente transmitindo aquilo que me fez pensar. E por último, tomando posse do conhecimento. Independente da forma que eu tomo posse desse conhecimento, eu realmente compreendo profundamente e concebo esse conhecimento e apresento esse conhecimento da minha forma. Então, de certa forma, no final das contas, anotar se trata muito sobre realmente compreender o que está sendo dito no livro, na aula, realmente entender o que está sendo dito e transformar aquilo no seu próprio conhecimento. Então, dessa forma, eu consigo transformar um capítulo, eu consigo transformar várias páginas em uma expressão daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi e daquilo que eu posso, de forma simples, prática, autêntica e genuína, transmitir para outras pessoas ou aplicar no meu trabalho ou na minha vida. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que de certa forma tenha sido útil, que você teste nas suas próximas leituras, nos seus próximos estudos e depois comenta aqui como que foi o resultado. Nos vemos nas próximas.